Boa noite a todos. É sempre um prazer a gente estar aqui nessa casa que nos acolhe sempre com tanto carinho. Eu digo para vocês que das casas que eu tenho ido, os olhares mais fraternos, eu sempre sinto aqui, sem querer puxar, né, a brasa aqui para... Nós vamos falar de um assunto que nos toca profundamente. Falar de Jesus não é um tema nem tão difícil, mas também não é fácil, né? Trazer Jesus para perto das nossas vidas de forma que nos toque o coração e que nos modifique. Porque todas as mensagens, a mensagem que foi lida no início, ela já estava dizendo tudo aquilo que a gente necessita. Mas nós vamos tentar trazer ele mais pertinho da gente. Para começar, nós vamos fazer uma coisinha diferente hoje. Para quem leu o livro há 2000 anos, sabe que foi o Chico que escreveu, e é a história do guia espiritual do Chico Xavier, do Emmanuel, na encarnação em que ele foi Públio Lentulus. Ele era o procônsul da Judéia. E aí, eu não vou dar spoiler da história, porque a história é maravilhosa, eu indico lerem. Mas foi encontrado um documento, que foi uma carta. Eles encontraram no arquivo do Duque de Cesarini, em Roma. E é uma carta que o Públio Lentulus escreve para Tibério César, porque Tibério, ele pergunta, quem é esse Jesus de que tanto falam, né? Só que eu vou falar para vocês essa carta de uma maneira diferente. Quem vai falar vai ser meu marido através de uma gravação que a gente fez. Pode colocar? Aí ele fala um pouco e eu falo um pouco, né? Mas eu quero que vocês prestem bem atenção. É a descrição física. Primeiro nós vamos entender como era Jesus fisicamente. Depois a gente fala da figura de Jesus. Retrato de Jesus. Sabendo que desejas conhecer quanto vou narrar, e existindo em nossos tempos um homem de grandes virtudes chamado Jesus, conhecido do povo como profeta da verdade, e seus discípulos dizem que é filho de Deus, criador do céu e da terra, e de todas as coisas que nela se acham e nela tenham estado. Em verdade, ó César, cada dia mais se ouvem coisas maravilhosas desse Jesus. Ressuscita os mortos, cura os enfermos. Em uma palavra, é um homem de estatura justa e muito belo de aspecto. E há tanta majestade em seu rosto que aqueles que o veem são forçados a amá-lo ou temê-lo. Tem os cabelos da cor da amêndoa, bem madura, distendidos até as orelhas, e das orelhas até as espáduas. São da cor da terra, porém mais reluzentes. Tem no meio da fronte uma linha separando os cabelos, na forma em uso entre os nazarenos. Seu rosto é cheio, o aspecto é muito sereno, e nenhuma ruga ou mancha se vê na sua face de uma cor moderada. O nariz e a boca são irrepreensíveis. A barba é espessa e semelhante aos cabelos, não muito longa, mas separada ao meio. Seu olhar é muito afetuoso e grave. Tem os olhos expressivos e claros, e o surpreendente é que resplandecem no seu rosto como os raios do sol. Ninguém pode olhar fixamente o seu semblante, porque quando resplende, amedronta e quando ameniza, comove. Faz-se amar e é alegre com gravidade. Dizem que nunca ouviram rir, mas sim chorar. Tem os braços e as mãos muito belos. Na palestra, contenta muito, mas raramente o faz. Quem dele se aproxima,
verifica que é muito modesto na pessoa e na presença. É o mais belo homem que se pode imaginar, muito semelhante à mãe, que é de rara beleza. De letras, faz-se admirar por toda a cidade de Jerusalém. Ele sabe todas as ciências e nunca estudou nada. Caminha descalço e sem coisa alguma na cabeça. Muitos se riem vendo-o assim, mas na sua presença, falando com ele, tremem e o admiram. Dizem que jamais alguém falou como esse homem por estas redondezas. Em verdade, segundo me dizem os hebreus, não se ouviram nunca tais conselhos de grande doutrina como ensina esse Jesus. Muitos judeus o têm como divino, enquanto muitos outros querelam, afirmando que ele é contra a lei de tua majestade. E sou muito molestado por esses malignos hebreus. Disse que esse homem nunca fez mal a quem quer que seja, mas, ao contrário, atestam haver dele recebido saúde e benefícios àqueles que o conhecem e com ele convivem. Se a majestade tua, ó César, deseja vê-lo, como no aviso passado escreveste, dá-me ordens e procurarei mandá-lo o mais depressa possível. À tua obediência estou prontíssimo. Aquilo que tua majestade ordenar será cumprido. Fidelíssimo e obrigadíssimo. Publius Lentulus, presidente da Judeia. A descrição física já nos toca profundamente, né? Porque um homem que ainda não havia se modificado, como foi Públio Lentulus, nessa encarnação ele é tocado por Jesus. Por isso ele se tornou o Emmanuel do Chico, porque ele entendeu qual era a mensagem. A gente sabe que o processo é lento e gradual, mas isso nos mostra que nós estamos no caminho, nesse caminho de mudanças. 2022 anos se passaram depois disso, porque Públio Lentulus, conviveu com Jesus. E qual é a dificuldade que a gente tem hoje em seguir a Jesus? É uma pergunta que eu gostaria que cada um fizesse a si próprio e pudesse responder. Alguns poderão dizer assim, mas hoje as coisas estão diferentes, as coisas se modificaram, as coisas estão... o quadro não é mais o mesmo daquele do tempo de Jesus. Eu digo que realmente não é. Melhoramos muito de lá para cá. Mas o que nos impede esse contato maior? O que nos impede ainda de darmos esse passo que vai fazer a diferença para que a gente se torne um mundo de regeneração? E o mundo de regeneração está ali. A gente está lá assim, né? Querendo tocar, querendo chegar. E a gente vê tanta coisa acontecendo. É porque moralmente nós continuamos insistindo nos mesmos erros. São os mesmos, exatamente os mesmos daquela época. O amor que Jesus Cristo trouxe, a mensagem de amor, ela nos tocou, nos modificou. A gente já não anda mais com a espada na mão, a gente já não resolve mais as coisas. A gente sabe que a violência ainda existe, mas na grande maioria as pessoas vivem em paz. A paz relativa, né, de cada um. Que às vezes o turbilhão que está dentro da mente é uma guerra incessante. A gente luta todos os dias para estarmos de pé e para estarmos melhores. E infeliz daquele que não procura isso. Infeliz daquele que ainda não conhece esse homem
porque ele veio à Terra na forma de homem. Pensa, colocar um sol dentro de um copo. Não é uma atividade fácil. E foi isso que foi feito. Pegaram aquele sol radiante e colocaram dentro de um corpo humano. Jesus nem poderia viver mais tanto tempo quanto viveu, porque não dá para aprender algo que já tomou a dimensão que Jesus tomou. Mas Jesus começou muito antes da gente, e por isso ele entende e tem paciência para esperar que cada um de nós faça a escolha certa. Só que por que a gente está aqui no Centro Espírita hoje? Por que a gente vem aqui toda semana ouvir alguma coisa? Para que isso se acelere. Para que a gente busque esse caminho logo. Para que a gente aprenda a levar para a rua, porque não adianta a gente ser aqui esses seres pacíficos que nós somos e educados, onde uma pessoa fala lá na frente, todo mundo fica quietinho, escutando, né? É tão bonito, é tão bom ver essa paz. Se a gente para de falar, a gente quase consegue sentir a radiação dos espíritos que vêm nos assistir. Não sente que não quer. Mas e ali, daquela porta para fora? O que eu tenho feito? Né? A gente pode se perguntar, onde é que anda? Como é que anda o meu amor pelo meu próximo? Ou será que eu tenho tido um desamor? Como é que anda o meu egoísmo? A minha paciência? E o que é que Jesus faria no nosso lugar se tivesse qualquer coisa daquelas que nós temos para resolver ao sair daquela porta ali? Que cada um de nós tem uma coisinha diferente para resolver. A gente se pergunta, quando a gente chega em casa e acontece aquela discussão e um filho incomoda e a sogra vem e se mete na vida do casal e o esposo vem e responde para a esposa, que sei lá, coisas corriqueiras da vida da gente. Vamos nos colocar sempre no lugar daquele que precisa tomar decisão. Não esperar que o outro tome uma decisão correta. Eu preciso tomar uma decisão correta. E eu me pergunto, o que faria Jesus nesse momento? Quando eu estou diante da discussão ou diante de uma discussão de outro, porque não precisa ser com a gente. Pode ser com alguém que a gente está vendo, alguma situação daquela que a gente perceba que está errada. Qual é a minha atitude? Eu lembro de perguntar para mim mesmo o que faria Jesus? Eu acho que a gente não lembra muito. Porque diante de uma discussão que eu assista, eu posso fazer uma prece. Eu posso vibrar no amor para que aquilo se dissipe. Tenhamos fé. Precisamos acreditar no poder da prece. A prece movimenta montanhas, como disse Jesus. Ele disse que se tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderíamos mover montanhas. Que montanhas são essas? São os problemas. Por que a gente não acredita? A gente só acredita naquilo que é palpável, naquilo que a gente vê, mas se a gente tiver paciência para esperar a prece fazer o efeito, a gente também vê o resultado. Jesus fez um convite lá atrás, há 2022 anos atrás, ele fez um convite. Ele fez um convite a algumas pessoas especificamente, ele fez a um jovem rico, ele fez a Zaqueu, ele fez a Mateus, e ele perguntou, se eu quero que ele fique até que venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Está lá em João 21, 22. Se o outro que está do meu lado não quer caminhar por esse caminho, que muitas vezes é difícil porque a gente ainda não tem o hábito.
A gente não tem a destreza de fazer a coisa fluir por esse caminho bom, porque ele é um caminho reto, ele é um caminho mais estreito, é um caminho que às vezes a gente tem que deixar coisas de lado. A gente tem que abdicar de algumas coisas, fazer renúncias, né? A gente, para estar, por exemplo, num trabalho assistencial, para ajudar alguém, para estar ali na salinha do atendimento fraterno, é preciso que eu deixe, se eu vou trabalhar como no atendimento fraterno, é preciso que eu deixe em algum momento o meu lar, o conforto da minha casa, que eu saia num dia de chuva, num dia de sol, num dia de vento, para ir receber o outro que está com dor. Então tem uma renúncia aí nesse meio. E são essas renúncias que Jesus espera da gente. O que Jesus fez por nós? Ele veio, passou por esse sofrimento, porque não foi uma encarnação como a nossa, que nós estamos, está tudo apropriado para a nossa estrutura mental, energética, tudo está apropriado, porque a gente está aqui, denso mesmo, a gente ainda está caminhando para uma melhora, então a gente não sente, mas pensa se hoje a gente tivesse que respirar embaixo d'água, a gente não tem o aparato para isso, ele teve que se preparar para vir, ele veio fazendo o sacrifício, tinha necessidade dele vir? Não, ele se propôs a vir. Ele se propôs para que nós tivéssemos um exemplo a seguir. Qual a criatura mais perfeita que já pisou na Terra? No Livro dos Espíritos responde que foi Jesus, que é o nosso guia e exemplo. A resposta é bem curtinha. Então, ante o Cristo é necessário distinguir bondade da displicência com que muitas vezes nos rendemos a falar a falsa virtude. Porque às vezes a gente se acha que é bonzinho, sabe? A gente se reveste de uma casca em que todos olham e até acreditam, porque quando a gente está aqui encarnado é muito fácil a gente fazer isso. A gente pareceu uma coisa, mas bateu na casquinha, a casquinha quebra, cai e a gente descobre quem a pessoa é. Né? É só colocar numa situação de estresse, a gente descobre como que as pessoas estão realmente por dentro. E é nesse sentido que tem que ficar o alerta para que a gente se modifique de dentro para fora, para que se eu bater, que eu seja como uma pedra preciosa, que tem aquela casca feia por fora, mas quando é polida, tem aquele brilho e o poder por dentro, né? Ainda agora, enquanto relemos o convite do Senhor, esse convite que Ele fez, podemos formular no nosso coração uma prece por todos que ainda não nos possam compreender. Isso diz Emmanuel. Ele quis dizer o seguinte, que ainda que eu não saiba fazer todas as coisas que me levam a Jesus, faz uma prece. Eu não sei o que fazer? Ora, além de fazer bem para o outro, faz bem para mim. Por quê? Para uma prece ser verdadeira e ter efeito, eu preciso fazer essa conexão. Quando nós colocamos o som aqui, foi necessário mandar informação, fazer a conexão com o aparelho. Alguém viu a mensagem entrando aqui no aparelho? A gente não vê. É assim que a gente fala com Deus, é assim que a gente fala com Jesus, é assim que a gente fala com o nosso guia e protetor. Com pensamento. Algo que não se vê, mas que tem força, que vai. Vai tanto que pode alcançar os céus. Porque quando a gente lê em qualquer leitura espírita, ele se refere sempre ao céu. Lá no Evangelho tem lá no começo, bem no comecinho, tem uma parte que fala 2 vezes. Ao céu ou aos céus. O que significa os céus? É todo o universo. Se o nosso pensamento pode alcançar todo o universo, óbvio,
Eu tenho que trabalhar para ter essa potência, né? Para ter essa habilidade. Mas vai. Vai porque quando eu quero, realmente, eu tenho esse poder. Jesus nos ensinou isso, né? Vós sois deuses. Eu posso curar, mas vocês também podem curar tanto quanto eu e ainda melhor. Foi ele que disse. Não é uma voz da minha cabeça que está dizendo isso. Ele falou. E como se faz essa evolução para que a gente melhore? O que Jesus ensinou? Qual foi a maior lição de Jesus Cristo? A maior de todas. Vivia-se naquela época, sob as leis de Moisés, olho por olho, dente por dente. Para que tivéssemos limites, vamos frear esse povo, vamos dar limite curtinho porque a coisa está feia. Uma criança que é muito rebelde, a gente precisa dar freios maiores, a gente precisa limitar mais. Porque até um bebê, quando é muito serelepe, se a gente não limitar o ambiente que ele fica, ele vai cair, vai se machucar, às vezes quebrar dentinho. A minha neta quebrou o dentinho outro dia, caiu, bateu com a boca, porque é muito serelepe. Então a gente tem que ter um cuidado maior. Aí vem Jesus, porque Moisés, lá atrás, Hammurabi, com as leis, eles vinham vindo, punindo um pouco, né? Porque precisava ter um freio, um limite, um pouco de medo. Porque se a gente não tem medo, se a gente não tiver medo, a gente atravessa a rua sem olhar. A gente atravessa olhando porque a gente tem medo. A gente sabe o que pode acontecer. Aí vem Jesus e traz a mensagem de amor. E se a gente for ler no Evangelho, quando fala sobre a lei do amor, ela é maravilhosa. Ela deixou as pessoas como de perna bamba. Por quê? Porque aqueles que já estavam no meio da humanidade toda, alguns estão um pouquinho mais evoluídos na questão do sentimento, outro um pouquinho mais evoluído na questão da ciência. Sabe, são duas asas que a gente tem. Uns evoluem um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, outros estão realmente... começaram depois da gente, vieram depois. Um irmão mais velho sabe um pouquinho mais e tem mais experiência do que aquele irmão que está ainda pequeno, ainda aprendendo a andar. E lá naquela época era igual. Então alguns já estavam sentindo a necessidade de uma mudança. Quando vem Jesus e fala do amor, meu Deus, foi uma flechada. Jesus foi igual um cupido, chegou, fez assim e tá, aquele sentimento de amor brotando no coração daqueles que estavam aflitos, daqueles que estavam com tantos problemas e era uma força, uma luta tão grande de poder, de orgulho e as coisas da matéria, as orgias, tudo era demasiadamente exagerado, as festas eram intermináveis. A gente vê isso hoje? Vê. Talvez a gente não veja porque a gente não procura. Mas se a gente procurar, a gente descobre que tem, né? Então, como é que a gente resolve? Para que a gente saia mais ainda um pouquinho, quando a gente sair dessa encarnação, a gente dizer assim, ó, pô, eu caminhei mais alguns degraus, né? Com amor. Com esse sentimento que ele ensinou e que a gente necessita tanto. Nós somos carentes. Eu estava escutando na hora que eu cheguei a fase do Covid, que ninguém podia abraçar, depois abriu as portas, né? A gente entrava, a gente entra até não sabe onde é que bota a mão, porque a vontade já é de abraçar. Nós somos carentes, eu estava ainda falando, né? Que a gente necessita de amor, de carinho, de abraço, de beijo, de toque. A gente precisa, meio São Tomé, a gente precisa ver, né? Tocar para sentir, mas faz parte e é bom. Note-se que o Pai Celestial não impõe nada a seus filhos. Algum de vocês aqui pode me dizer se alguma vez Jesus ou um espírito de luz apareceu para algum de vocês e disse assim, ó, escuta,
Vamos andar? Anda! Se apressa! A fila está andando. Alguém aconteceu? Não, porque se aconteceu eu quero saber, né? Ninguém é apressado de nada. Cada um no seu tempo. E é isso que nós precisamos aprender com Jesus. Porque se o meu tempo é um, o do meu irmão é outro. Se o meu entendimento é um, o entendimento do meu irmão é outro. Né? E é até estranho eu falar assim do meu irmão, porque o meu irmão está aqui. Mas o meu irmão que eu digo é o meu próximo. Porque cada um... Lembra que eu falei que é tudo mesclado? Por que é mesclado? Essa questão de um sabe um pouquinho mais, outro sabe um pouquinho menos, um é mais amoroso. No meio de uma família de gente muito, sei lá, materialista e coisa, sempre tem ali uma vozinha, um entezinho querido que é mais assim... ligado ao sentimento, para quê? Para ensinar ao outro. Porque como é que se aprende? Como é que Jesus ensinou? Com amor e com exemplo. Ele não impôs nada a ninguém, ele falou algumas coisas, as falas dele foram super importantes, que algumas convido a todos a procurarem as falas de Jesus para aprender, para sentir essa bondade, esse amor dele. Mas o maior exemplo que ele deu foi no dia a dia, nas coisas que ele fazia. Quando ele pegou a mulher adúltera, que ele tentavam dar rasteira nele, mas ele, óbvio que ele não ia cair. E aí falaram que queriam apedrejar e ele, quem que está aqui que nunca errou? Atire a primeira pedra aquele que nunca errou. E os mais idosos foram saindo primeiro porque foram os que mais erraram, né? E ali ele mostrou com o exemplo. Ele ficava muito triste no final dos dias, quando ele passava aquele dia fazendo curas, tudo. Ele ficava muito triste. Se via muito Jesus chorar. Mas por quê? Porque se eu chegar, né? Ele na figura dele, chega aqui e cura a irmãzinha aqui da frente, diz assim, estás com esse problema? Eu vou te curar. Mas quando ele olhava para uma criatura, ele não olhava com os nossos olhos, esses olhos tão limitados que nós temos. Ele, quando olhava para uma criatura, ele enxergava todas as encarnações que ele já tinha passado, tudo aquilo que tinha feito de errado e tudo aquilo que tinha feito de bom, e sabia do potencial de cada um. Ele entendia no olhar que cada um tinha algo de bom, mas tinha algo a ser resolvido. Ele ficava triste porque muitos dos que ele curava, ele sabia que aquela cura era momentânea, porque não se curava o espírito. Cura-se a matéria e não se cura o espírito. Tem um médico que só trata de câncer. E ele disse para o Divaldo Pereira Franco, muitos pacientes meus morreram do câncer curados. E eu tenho muitos pacientes vivos doentes, porque não se modificaram. A mudança tem que ser de dentro. Aqueles que se curam e não voltam, é porque conseguiram fazer uma mudança interna. Né, Suzy? A gente se muda, né? Na marra. Porque assim, a dor vem. E a dor diz assim para ti, ou tu te modificas e tu podes ficar mais um tempo aqui, ou tu não te modificas e as tuas células voltam a ficar doentinhas de novo. Porque é o nosso pensamento que nos adoece. É para o nosso bem a mudança. Somente. E todo aquele que convive com a nossa mudança recebe um pouco também. Porque nos tornamos exemplo também. Não que a gente tenha que ficar orgulhoso, né? Ai, agora eu sou uma pessoa diferente, agora eu posso falar... Não. Aquele que se modifica, ele continua com a cabeça baixa, percebendo que ainda tem muito para se melhorar. E por isso Jesus chorava, porque ele olhava e via que aquela cura foi do momento. Mas ele curou muita gente que se modificou. Ele olhava
e dizia, não tem mais necessidade desse karma. Como uma criança, de um livro que eu li, Mulheres Fascinantes. Personagens que a gente não escuta na história. E aí ele chega, o menino está paraplégico porque ele caiu, e ele pergunta para ele. O menino se surpreende de encontrar Jesus. Jesus coloca ele no colo porque percebe a situação. Sabe de tudo que ele já passou. E os resgates que ele tinha que ter. Aí ele pergunta assim, e tu não procuras? Porque ele diz assim, tu queres o tal Jesus? Aquela coisa de criança. Tu queres o tal Jesus que a meninada toda conta a história? Ele diz, sou. Nossa, eles dizem que tu curas as pessoas. Sim, eu curo as pessoas. E tu não buscas a cura da tua doença? Aí ele assim, não, Jesus, nem estou preocupado com isso, porque quando eu era bom, eu só andava lá num lugar que quase não tinha amigos. Aí depois eu fiquei doente. Aí os meus amigos, porque ele tinha uma situação boa, né? Ele era rico. Eles não me olham direito, mas a minha avó me traz aqui para doar alimento, eu dou meus brinquedos. E aqui eu arrumei um monte de amigo. Aí Jesus olha e diz assim, ele não precisa mais passar por essa provação, porque ele já entendeu. Ele não pediu a cura, porque ele achava que aquela situação que ele vivia tinha sido um bem para ele, porque ele tinha enxergado outras coisas. E aí ele disse assim, Jesus, tu sabes que quando eu fecho os meus olhos, eu vou em lugares que ninguém consegue me levar? Espírito evoluído, fechava os olhos, desdobrava, visitava outros lugares, estava tranquilo com aquilo que ele, aquela limitação para ele não era problema. E Jesus cura, porque ele diz, vou te curar porque eu vou precisar de ti futuramente. Tu serás um dos que vão levar a minha doutrina adiante. Porque não foram só aqueles que a gente conheceu ali, nas histórias que normalmente a gente vê. Muitos levaram, no boca a boca, sem WhatsApp, sem internet. E está aí, 2022 anos depois, a gente falando do mesmo assunto. E é bom a gente lembrar de Judas, como exemplo, porque no dia a dia, a palestrante hoje me falando um monte de coisa, mas ela não conhece o fulano de tal. Fulano de tal me tira do sério. Não consigo ter sentimento bom para essa criatura. Meu Deus do céu, que pessoa irritante. Quando eu vejo, o meu coração já bate diferente. Todo mundo tem uma criatura assim na vida, tá? Aquele que dá até tremedeira na perna quando a gente vê. A gente precisa compreender que é natural. Podem ter sido desavenças do passado. Pode ser a nossa própria ignorância do presente, que faz a gente não bater porque a gente, quando não partilha das mesmas coisas, a gente meio que se repele realmente, é natural isso. Mas o que fez Jesus com Judas? Jesus olhou e disse assim, esse cara tem potencial. Alguém daria alguma coisa pelo Judas? Com os nossos olhos de hoje, sem que eu estivesse falando do Judas em si, a gente não daria. Se a gente contasse a conversa do Judas, a gente dizia assim, esse cara vai aprontar, né? Não dou um tostão furado por ele. Jesus olhou e disse assim, ele tem potencial, ele vai me ajudar para que a minha história fique aí presente. Ele me ama profundamente, ele só não compreendeu ainda as coisas, ele está olhando pelo ângulo errado. E ele sabia, porque ele falou que ia ser traído. Ele odiou o Judas? Em algum momento, em alguma escritura, em alguma coisa que vocês leram, diz que Jesus odiou Judas? Não, nós sim, né? Na Igreja Católica a gente malha o Judas todo ano, não é? Não sei, quando eu era criança eu via muito aqui no Ribeirão os bonecos pendurados. Malhação do Judas, não é? A gente continua odiando o Judas, o pobrezinho do Judas que hoje já está em altas esferas, já não está mais ligando para aquilo que a gente pensa. Mas é ruim, né? Vamos modificar.
Jesus, quando foi crucificado, ele passou 3 dias com Judas no umbral. Judas percebeu? Não. Porque quem comete suicídio perde essa noção. Mas muito provável Jesus tenha ficado com ele no colo. E para quem que ele pede para ir buscar Judas? Quando Judas passou lá um tempão, lá no umbral, remoendo o seu enforcamento, revivendo, que a gente sabe que é assim, né? Comete suicídio, a gente passa por um perrengue quando chega lá do outro lado. Mas passa. Tudo passa. Pode cometer a pior atitude do mundo. Passa. O nosso destino é a melhora. Aí ele manda Maria de Nazaré buscar ele. É preciso que a gente leia uma poesia que se chama Retrato de Mãe, da Amélia Rodrigues, que ela descreve a ida dela até o umbral, porque Maria de Nazaré foi escolhida por Jesus Cristo para cuidar dos suicidas. E ela vai lá e resgata Judas. Maria de Nazaré resgatando o Judas que traiu Jesus. Vocês imaginem o que nós podemos receber. Se hoje a gente já está andando um pouquinho mais na linha do que é certo. Vamos fazer por merecer. Olha, eu estou perdida no horário, já está quase. E tem coisa. Jesus, em seu convite, ainda disse que era necessário vir após ele. Haja vista que as nossas vidas sempre devemos seguir os seus exemplos de amorosidade, ternura, paz, alegria, caridade. Portanto, o Rabi é o nosso modelo e guia. Então é necessário vir de novo, por quê? Porque a gente precisa reencarnar. A gente precisa resolver esses nossos perrengues, esses nossos erros, essas coisas que a gente não tema em fazer igual. A gente tem a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, né? Eu já ouvi gente falando assim, a gente não pode dizer isso. Esse é o meu jeito. Não é não. A gente pode mudar. Eu não consigo mudar o outro, mas eu consigo me modificar. É isso que a gente tem que parar de fazer, ficar cuidando da vida alheia. Porque meu marido me dá um trabalho, porque meu marido faz assim, né, Otto? E que faz assado. Eu não posso mudar ele. Ele muda se ele quiser. Livre arbítrio. É a vontade de cada um. Se Deus respeita, se Jesus respeita, amar aquele que ninguém gosta. Sabe, pensa agora numa figura que vocês acham assim extremamente antipática. Deus ama profundamente tanto quanto a cada um de nós. Não ama hoje, vai ter que amar um dia. É assim que é. Passo por passo, obviamente. A gente não vai amar igual a alguém que fez uma traição muito grande, mas que não tenhamos ódio. Ele aceitava o que cada um tinha para oferecer. Sabe os carinha todos que seguiram ele? Os tais profetas? Tudo homem normal. Normal que eu digo é gente como a gente, só que eles tinham uma vontade grande de fazer o bem, de se apaixonaram por Jesus, pela história que ele contou e foram fazer. Tiveram atitude. Aí a gente diz assim, mas como que Jesus... Porque lá eles tiveram a preocupação, Jesus, e o que nós vamos fazer? O que a gente precisa fazer? Aí ele sobe o monte e traz as bem-aventuranças. Alguém já leu as bem-aventuranças? Não? Sejam sinceros. Não? Não. Lê-se as bem-aventuranças? Não? Cheio de não, hein? Dever de casa para a semana. Procurem na internet. São aquelas frases que a gente escuta assim, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essas são as bem-aventuranças. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E aí
O problema das bem-aventuranças é a gente compreender o que elas querem dizer, tá? Porque os pobres de espírito não é aquelas pessoazinhas que não, são pobrezinhas que moram lá na comunidade ali e tal. Não. Os pobres de espírito é aquele que não tem orgulho, né? Aquele que se dobra às lições, aquele que aceita, que se modifica. Porque às vezes o orgulho, eu sei muito, estudo muito, eu sei muito. Então isso aí que tu está me dizendo não procede. É o que acontece com os cientistas. Eles são materialistas, acreditam naquilo que eles podem tocar quando a gente fala das coisas espirituais. Então são 9 bem-aventuranças. Aí ele disse assim, esse é o caminho para a gente seguir. Quem alcançar essas bem-aventuranças todas, aí alcança um lugarzinho melhor. Depois, ele fala pela segunda vez no sermão profético. Sermão profético, o nome já diz. Ele fala porque eles perguntam para ele o que vai ser daqui adiante. Mas o daqui adiante deles na época era naquela encarnação mesmo, sabe? Tipo, eu estou com 52 anos, o que eu vou fazer quando eu tiver 80? Como é que vai estar? Não, ele falou para a vida, lá, né? Aí ele faz o sermão profético, explicando cada coisa que vai acontecer. E se vocês lerem o sermão profético, vocês vão dizer assim, isso aí ele escreveu ontem. Não é? Escreveu ontem. É o hoje. Isso aí também não vou dar spoiler. Vai ficar para vocês procurarem. E aí, para a gente finalizar, no Fonte Viva, no capítulo 140, é um livrinho pequenininho, diz assim, o mundo ainda é uma Jerusalém enorme, congregando criaturas dos mais variados matizes. Mas se te aproximas do Evangelho com sinceridade e fervor, colocam-te a cruz sobre o coração. Toda vez que a cruz aparece para a gente como sofrimento, é porque a gente está caminhando para se melhorar. Jesus mostrou isso, que é através desses nossos sofrimentos, porque aí a gente está resgatando as nossas dívidas do passado. Por que se coloca a gente na cruz? Porque aqueles que são materialistas, eles têm muito medo de se converterem, porque estão apegados à matéria. Lá no fundinho do coração está escrito que as coisas não são dessa forma. Daí em diante serás compelido às maiores demonstrações de renúncia à tua condição de servidor com os mesmos problemas dos outros. Exigir-te-ão espetáculos de humildade, resistência, heroísmo e lealdade do bem. Tu és espírita? Tu faz isso? Como que tu fala uma coisa dessa? Tu és espírita? Porque não é só para os espíritas, tá, gente? Porque a evolução é para todo mundo, em qualquer religião. A salvação não está no espiritismo. Está em todo aquele que resolver seguir essas lições de Jesus Cristo. Sofre e trabalha de olhos voltados para a divina luz. Do alto descerão para teu espírito as torrentes invisíveis das fontes celestes e vencerás valorosamente. Por enquanto, a cruz ainda é o sinal dos aprendizes fiéis. Todo aprendiz fiel carrega uma cruz. Se não tens contigo as marcas do testemunho pela responsabilidade, pelo trabalho, pelo sacrifício ou pelo aprimoramento íntimo, é possível que ames profundamente o Mestre. Mas é quase certo que ainda não te colocas junto dele na jornada redentora. Abençoemos, pois, a nossa cruz e sigamo-lo, destemerosos, buscando vitória do amor e a ressurreição eterna. É necessário que a gente trabalhe. É necessário que a gente faça o bem. É necessário que a gente faça a caridade, que é a maior ferramenta que existe na face da terra para se aprimorar os nossos sentimentos e as nossas más inclinações. Quem é o verdadeiro espírita? Kardec perguntou no Livro dos Espíritos. É todo aquele que luta contra as suas más tendências. Cada um de nós sabe qual é. E cabe a cada um de nós fazermos essa luta, nos colocarmos diante de Jesus e dizer para Ele, estou à tua disposição, como disse Paulo de Tarso, o que queres que eu faça, Senhor? E não fazermos de conta que estamos bonzinhos,
sermos. Porque se eu disser eu posso, eu consigo. Que Jesus possa acompanhar vocês hoje de uma forma mais próxima, porque vai chegar um dia em que nós vamos abrir os nossos olhos, vamos fechar os nossos olhos aqui na terra, e nós vamos abrir os olhos, e Ele vai estar lá, de braços abertos. Não mais crucificado, mas com os braços abertos para nos abraçar e nos levar para esse lugar tão prometido de que Ele tanto fala e nos apresentar as maravilhas dos céus. Obrigada pela atenção de todos e desculpa se eu passei do tempo.